Então, boa noite, né? Eu resolvi trazer, eu digo que resolvi porque é uma coisa que sempre está no meu coração, né? É, que é uma parte da Bíblia que traz, claro, o meu personagem favorito, que é Jesus, e, e que fala, na verdade, da parte de Jesus que mais me encanta, que é o Jesus humano. Se vocês quiserem, eu vou falar vários trechos da Bíblia, se vocês quiserem ir anotando, mas eu vou lendo aqui para vocês para ficar um pouco mais dinâmico, tá? Então, ali em João 1, do 1 ao 3, fala assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esses versículos mostram um Deus, um Jesus divino, né? Nós sabemos que Jesus é a palavra, ele é o verbo, e ele estava com Deus. E por intermédio dele, todas as coisas foram feitas, e sem ele nada poderia ter sido feito. Isso mostra a divindade dele. Mas desde o momento da concepção da Virgem Maria, a natureza divina de Jesus foi unida, foi adicionada à natureza humana, em uma mesma pessoa. Jesus é a única pessoa que se tem notícias de que tem esses atributos: 100% Deus, 100% homem. Porque em nenhum momento ele deixa de ser homem, mas também em nenhum momento ele deixa a divindade dele. Jesus, ele encarna, ele se torna carne, mas continua sendo filho de Deus. E as evidências bíblicas da humanidade de Jesus são muito fortes. Mostram que ele possuía um corpo humano, ele nasceu como um ser humano normal, né? A Bíblia fala ali que... deixa eu ver aqui. Onde que eu anotei? Lucas, né? Mas eu acho que eu esqueci de anotar o versículo. Lucas 2, 6 ao 7. Jesus teve nascimento humano. Enquanto estavam lá, chegou o tempo do bebê nascer e ela deu à luz ao seu primogênito. Ou seja, ela deu à luz mesmo. Ela teve um trabalho de parto e deu à luz a Jesus, né? E mostra também, a Bíblia toda mostra que ele teve uma mente humana, experimentou a tentação humana, né? E para nós é muito difícil a gente entender como pode haver algum ser 100% homem e 100% Deus. Mas nós, como seres finitos e pequenos, não devemos supor que podemos compreender de forma plena a plenitude de um Deus infinito. Ele é muito mais do que a gente possa compreender no nosso cérebro, na nossa mente, né? Mas a boa notícia é que em 1 Coríntios 13, 12, o versículo B fala que agora conheço em parte. Então, futuramente, conheceremos plenamente, da mesma forma como somos plenamente conhecidos. Ou seja, tudo isso vai ser revelado para nós. Em que ele veio de uma genealogia humana, ele veio, filho de Davi, aquela coisa toda, filho de Maria, né? Ele foi nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei. Jesus possuía um corpo humano, que experimentou o crescimento. Está escrito em Lucas 2,40, que fala: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus também tinha sensibilidades físicas, como fome, como fala em Mateus 2,4, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites ele teve fome, ele teve sede, né? Em João 19:28 também fala, e Jesus disse: tenho sede. Jesus teve cansaço quando ele esteve lá naquele poço, com aquela conversa com aquela mulher. A conversa se inicia ele sentando no poço porque ele estava cansado da viagem, ou seja, ele teve cansaço.
Jesus teve tristeza quando ele foi visitar Lázaro, e chegou lá, Lázaro já estava morto, a Bíblia fala, Jesus chorou. Então, Jesus teve todos os atributos físicos. E, inclusive, Jesus teve um crescimento espiritual que se assemelha ao crescimento espiritual humano comum. Jesus praticava disciplinas espirituais. Ele regularmente orava e jejuava. Ele adorava nos cultos das sinagogas. Ele lia e memorizava as escrituras. Ele praticava as disciplinas de estar sozinho com o Senhor. Ele observava o sábado, visto que ele era judeu. Ele obedecia às leis cerimoniais do Antigo Testamento. Ele recebeu a plenitude do Espírito Santo após o batismo, assim como todos nós. Ou seja, até o crescimento espiritual, apesar dele ser 100% Deus, o crescimento espiritual de Jesus, tudo que ele viveu espiritualmente, serve para nós como espelho, porque ele era humano. E o crescimento espiritual dele como ser humano também teve as suas etapas. Ele não era uma criança que já sabia de tudo. Ele foi crescendo no conhecimento, até ganhar o seu ministério, né? Até começar no seu ministério. E todas as atividades, a Bíblia fala em Hebreus 5:7, que todas as atividades religiosas que ele desempenhava eram com diligência. Ele fazia tudo muito bem feito. A humanidade de Jesus nos prova que é perfeitamente humano ser obediente a Deus. Porque Jesus, sendo perfeitamente humano, ele foi obediente até a morte de cruz. Em Romanos 5:19, fala assim: assim como foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ou seja, necessitava que Jesus fosse um homem para justificar outros homens. Para mim, o trecho da Bíblia que eu mais gosto é exatamente o trecho que entrega a parte mais humana de Jesus, que é quando ele estava em agonia no Getsemane, que ele orava pedindo para Deus livrar ele daquilo que ele ia passar. Se vocês quiserem abrir o texto, ele fica em Lucas, quer dizer, ele fica, na verdade, tem 3 evangelhos que tem esse texto, mas eu gosto muito dessa parte que fala em Lucas 22, do 40 ao 46, que é um pouquinho mais detalhado. Fala assim: chegando, vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Jesus estava angustiado, porque ele sabia que teria que tomar o cálice da ira de Deus por nós. Um cálice de gosto amargo, que leva em si todos os pecados do mundo. Jesus não morreu só pelo meu pecado, e ele não morreu só pelo que eu considero um pecadinho, uma mentirinha, mas todos e de uma só vez. Tomou tudo sobre si. Se a gente pensar na coisa mais repugnante, pense agora na pior coisa que você já ouviu falar em pecado, assim, o pior pecado. Imagina que Jesus teve que se vestir desse pecado e se apresentar perante Deus. Ele teve que morrer com este pecado para que nós fôssemos libertos. Por isso, que quando Jesus fala em amar os nossos inimigos, ele sabe bem do que ele estava dizendo, porque ele fez tudo isso por amor daqueles que não o amaram. Quando o homem Jesus clama a Deus que passe dele esse cálice,
ele expressa um desejo que ele tinha no coração humano dele. Ele não queria fazer aquilo. Humanamente, Jesus, homem, não queria morrer na cruz. O temor, porque ele era homem como nós. Apesar das coisas se vestindo de humanidade humana, egoísta, como nós geralmente somos, pensando só em si, ele tinha, como diz o outro, picado a mula. Ele não tinha ficado ali para receber tudo aquilo. Mas Jesus tinha o que a pastora Fabiana sempre fala para nós. Ele era humano, sentia as mesmas coisas que a gente sentiu. E ele sabia de tudo que ele ia passar ali. Mas, como eu disse, ele tinha os olhos no que é eterno. Ele queria que nós estivéssemos no reino com ele. Por causa de ser um sacrifício substitutivo pela raça humana. Ou seja, ele pôde substituir a raça humana. Mas ele só pôde substituir a raça humana nesse plano perfeito porque ele também era humano. Em Hebreus 2,17 fala assim: por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, convinha que ele se tornasse e tudo que morreu. Não foi um Deus que morreu na cruz. Mas nós sabemos que ele ressuscitou. A sua morte, verdadeiramente, é a expiação pelos pecados dos seres humanos. Ele e só a Jana caiu? Ah. Consequentemente, assim como só a transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também com um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. A humanidade de Jesus faz dele o único. O que eu quero dizer para vocês é que lá no Getsemane, o humano nos ensina, eu falo por mim, eu durante muito tempo tive na minha mente que Jesus é o homem perfeito, a altura do varão perfeito, e que eu jamais poderia chegar nem perto do que ele era, porque ele é Deus. E eu não consigo fazer nada que um Deus faz, porque eu não sou Deus, eu não tenho divindade. E esse trecho da palavra me mostra que Jesus era Deus, mas ele era humano. Então, é possível para nós, humanos, não chegar ao 100% do que Jesus era, mas a buscar ser isso todos os dias. Afinal de contas, ele é o nosso manual, ele é o nosso espelho, é a ele quem devemos seguir. Né? Quando eu falei ali no começo de comer a poeira das sandálias, é isso que um discípulo faz. Um discípulo anda tão próximo do seu mestre
que ele come a poeira das sandálias, o mestre anda, faz poeira e o discípulo está atrás comendo essa poeira. Ele não desgruda do seu mestre. Para nós, para sermos desta maneira, buscar a altura do varão perfeito é possível, desde que a gente consiga obedecer. E aí é isso que as lições do Getsemane me trazem. No Getsemane, Jesus humano ensina como passar por tudo isso, como ser submisso ao nosso Deus. Porque Jesus, a diferença de Jesus para nós homens é o temor, a obediência dele sobre os planos de Deus, sobre tudo que Deus tinha como plano para a vida dele. Os planos que Deus tinha para a vida de Jesus era torná-lo redentor. Os planos que que Deus tem para minha vida não sirvo para ser redentora de nada, mas eu sirvo está pensando o que ele tem para mim. E como eu faço isso? No quarto, no secreto, em oração. Não tem outra forma de se aproximar de Deus a não ser com meditação da palavra, com oração, com jejum. Buscando estar pronto para fazer a vontade de Deus. Ele fala, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus mostra que a carne dele ali estava fraquejando, ele não queria participar daquilo como ser humano, mas ele sabia que ele tinha um plano maior a cumprir. E quando nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, o inimigo trabalha de todas as maneiras para nos tirar dessa busca. Por isso que é tão importante a gente estar silenciando a nossa alma. E silenciar a nossa alma como? O primeiro trecho desse versículo que eu li de Lucas fala: orai para que não entreis em tentação. Jesus nos indica que estar orando constantemente nos ajuda a não entrar em tentação, a silenciar a nossa alma para que a gente possa cumprir o plano que Deus tem para nós. O segundo trecho desse versículo fala assim: Jesus foi para lá e começou a orar e fala: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Nós sabemos que Deus pode fazer todas as coisas, mas tem coisas que Deus não quer fazer. Por vários motivos. Tem coisas que Deus não quer fazer porque não contribui para o nosso crescimento, ou porque não contribui para o crescimento e edificação da igreja, ou porque não nos conduz ao reino, de alguma tribulação. Muitas vezes a gente se pega orando e pedindo a Deus determinadas coisas e reclama por ele não ter nos atendido. Mas nós temos que imaginar que nós temos que estar debaixo da vontade dele. Não é errado pedir a Deus, como Jesus fez. Jesus pediu: Pai, me livra disso. Passa de mim esse cálice. Mas nós temos que entender que devemos estar sujeitos à decisão de Deus e que às vezes o plano dele é diferente do nosso. Às vezes, a nossa momentânea tribulação gerará um fruto de testemunho que edificará pessoas. E tudo isso é para ele e para o reino. Como assim? Às vezes eu estou passando por uma doença. E eu não quero passar por uma doença. E eu oro para Deus me tirar essa doença, me curar dessa doença. Afinal de contas, é isso que eu devo fazer como uma cristã. Orar e pedir ao Senhor. Mas às vezes Deus pede que a gente tenha paciência e passe por essa tribulação até que a cura venha. Para que isso
isso gere em nós um texto. Nós estamos doentes, às vezes, é para edificação de pessoas, é para ganhar pessoas para o reino. Tudo é por ele, por meio dele, para ele. A nossa vontade humana e egoísta não deve se sobrepor ao plano de Deus. E a gente também não deve ficar bravo com isso, magoado com Deus, porque eu queria ter um carro, Deus não me deu o carro que eu queria ter. Ir de ônibus todo dia para que eu conheça alguém e aquele alguém seja salvo. Nossa vontade humana jamais deve se sobrepor aos planos de Deus. E isso é ter os olhos no que é eterno. Isso é negar-se a si mesmo. Isso é ser discípulo de Jesus e seguir os passos dele. Na outra parte do versículo, fala assim: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Quando nós nos sujeitamos a fazer a vontade de Deus, ele nos envia condições para suportarmos o fardo. Ele fez isso com Jesus, enviou um anjo para que o anjo o confortasse, de angústia. E ele conosco. E posto em agonia, Jesus próprio para viver o extraordinário de Deus. É a oração que nos prepara para viver o que Deus tem para nós. Então, quando a gente estiver em agonia, a gente não deve tentar se culpar por estar em agonia, mas orar para que o Senhor trabalhe nisso, né? Muitas vezes, Satanás também usa esses sentimentos para jogar contra nós isso, jogar culpa, jogar o medo, jogar insegurança. E quando a gente estiver com esses sentimentos, eles não são sentimentos errados. Não é errado sentir. Errado a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz com o que a gente sente. Então, a gente tem que, primeira coisa, identificar o sentimento, para depois ver o que a gente vai fazer com ele. E no caso, se você tiver com medo, se você estiver em agonia, se você estiver inseguro, ore mais intensamente. Foi isso que Jesus fez no Getsemane. Passando para outro texto do versículo, ele fala assim: quando ele se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Se a gente não identifica o que a gente está sentindo e não lida com aquilo, a gente pode ser dominado por aquilo, como os discípulos foram. Se a gente ficar olhando para a circunstância terrena e não olhar só olhar para o que está acontecendo na nossa vida, a realidade nos domina. Só que nós não somos daqui. Nós não somos terrenos. Nós somos cidadãos do céu. Por isso é tão importante ter os olhos na eternidade. Por isso é tão importante estar no secreto orando por Senhor. Por isso é tão importante ler a Bíblia por si. Pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Porque ali é o Senhor que fala conosco. O nosso espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. E assim nós temos diálogos com o Senhor. E é isso que faz nós ganharmos força, nos fortalecermos para vencer tentações, inseguranças, medo, o pecado. Então Jesus falou: por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Por que vocês estão dormindo? Exclama Jesus. Jesus sabia que haveria de chegar a hora que o levariam para cumprir com o seu propósito, que era ser crucificado. Mas, naquele momento em que ele estava ali com os discípulos, a hora ainda não tinha chegado. Mas poderia acontecer a qualquer momento. Ele sabia que ia acontecer ali. Só
ele já sabemos que um evento vai acontecer. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós não sabemos a hora, mas nós sabemos que de repente está ali, ó, subindo a escada, ou descendo do céu, glória a Deus. Mas, às vezes nós não somos pegos dormindo. Por isso que Jesus fala para nós, fiquem atentos, não. E ele conclui falando, levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus não estava pedindo, orem para que eu não caia em tentação, ora para Deus me livrar aí dessa cruz. Ele não estava pedindo por ele. Ele estava dizendo, levantem-se vocês e orem por vocês mesmos, para que vocês não caiam em tentação. Jesus ali nesse momento não falou, peraí, eu vou orar por vocês então, para que vocês não caiam em tentação, já que eu sou Deus, eu vou fazer um milagrinho aqui, vou aliviar vocês dessa ansiedade, eu vou tirar esse sono, vou deixar vocês mais atentos. Não, Jesus disse assim, ó, agora, meus camaradas, é com vocês. Eu não posso orar por vocês. Tudo o que eu poderia fazer por vocês, eu já estou fazendo. Agora vocês devem levantar e orar por vocês, para que vocês não caiam em tentação. Para finalizar, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Em 1 João 2, 5 e 6. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Sejamos obedientes, fortes e corajosos, buscando no Espírito Santo a sabedoria para permanecer em Cristo